Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa aula de número 27 de língua portuguesa para o 6º ano. Vamos conhecer o assunto da nossa aula, sobre o que é que nós vamos estudar hoje, pessoal? Então, hoje nós vamos começar com a parte 1 dos estudos sobre a poesia, sobre o poema. Nas aulas seguintes, nós vamos continuar sobre este tema, certo? A prof gostaria que vocês já separassem o material para a nossa aula, tá certo? Então, peguem o caderno de vocês de português, separem lápis, caneta, borracha e já podem colocar lá o título da aula, o assunto e ficarem a postos que a professora vai pedir para vocês anotarem algumas coisas. Combinado? Muito bem! Enquanto vocês vão se organizando, a prof quer apresentar para vocês os objetivos da aula. Vamos lá? Então, o que é que nós temos por objetivo para hoje? Diferenciar um texto de prosa e um poema, né? Como é que eu sei que um texto é prosa ou é poema? E também nós vamos aprender a identificar um assunto de um poema, ou também conhecido como poesia, ok? Material a postos, pessoal, vamos lá? Antes da prof iniciar os conceitos, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. E aí, vocês gostam de poesia? Leem poesias? Alguém já decorou algum poema, um trecho de uma poesia? Já declamou na escola? Sabem o nome de algum poeta de cabeça? Ah, eu acho que tem gente que já sabe, né? Nem que seja um poeminha curtinho, né? Simplesinho, lembrou lá de algum poeta, tá certo? Quem gosta, né? É muito bom a gente decorar poemas, encenar, participar de apresentações. E para quem não tem tanta afinidade, vai aí um desafio, né? Quem sabe tentar algo novo e diferente, tá? Para a aula de hoje, nós vamos iniciar fazendo a leitura de um poema. E fica a dica e um desafio. Que tal vocês tentarem decorar o poema? Quem sabe uma estrofe, duas, né? A título de um desafio aí, ok? Vamos ver quem topa. Vamos então conhecer o título do nosso poema? Então, o poema se chama Identidade e o autor, né, o poeta que escreveu este poema, se chama Pedro Bandeira. Do que será que vocês acham que se trata um poema chamado Identidade? Qual será o assunto do poema? Depois nós vamos conversar também como é importante nós termos títulos chamativos, instigantes, né, que fazem com que a gente imagine qual será o assunto, se surpreenda, isso é muito importante. E nós vamos conversar se esse título tem estas características. Vamos lá ao poema então, pessoal, Identidade, de Pedro Bandeira. Então ele diz assim: às vezes nem eu mesmo sei quem sou. Às vezes eu sou o meu queridinho. Às vezes sou moleque mal criado. Para mim, tem vezes que eu sou rei, herói voador, cowboy lutador, jogador campeão. Às vezes sou pulga, sou mosca também, que voa e se esconde de medo e de vergonha. Às vezes eu sou Hércules, Sansão vencedor, peito de aço goleador. Mas o que importa o que pensam de mim? Eu sou quem sou, eu, sou assim, sou menino. Então esse é o nosso poema, pessoal, do poeta Pedro Bandeira. E aí, Identidade é o título do poema. O que vocês acharam? Tem a ver com o que vocês pensaram, o assunto desse poema? Ou foi algo inusitado que vocês jamais imaginaram? Isso é para a gente conversar um pouquinho e apenas checar as hipóteses, ok? Eu vou retornar só e mostrar uma figura que a prof pôs para vocês. Aqui, que é a estátua de Hércules, né? Um pedacinho da estátua de Hércules.
Porque o Pedro Bandeira diz que às vezes esse menino, ele é Hércules, ele é Sansão, que é um personagem da Bíblia, né? E ele é peito de aço goleador. Então, estes personagens, eles têm características de terem perfis heróicos, né? Eles são valentes, são fortes, para quem de repente não conhece quem era Hércules, né? E quem foi Sansão, ok? Vamos então compreender melhor este poema, tá? Então percebam que o título, ele foi muito criativo, né? O Pedro Bandeira, na hora de colocar um título para nós chamado Identidade. Porque a princípio, eu, por exemplo, quando eu li o título, pensei assim, será que fala da carteira de identidade, né? Será que tem algo a ver com a carteira de identidade? Ou lembrei da identidade, quem sabe vocês também. Mas percebam que o Pedro Bandeira não se referiu à carteira de identidade, né? Qual é o assunto do nosso poema? Ele fala de um menino que não se importa com a opinião dos outros, né? Que ele sabe quem ele se conhece, ele sabe de seus pontos fortes e de seus pontos fracos, e ele não está nem aí para a opinião dos outros. Percebam isso durante o poema. O prof vai voltar aqui para vocês observarem com mais clareza, tá? Já no início, ele diz assim, que às vezes ele não sabe quem é. Por quê? Porque às vezes ele é o queridinho e outras vezes ele é um moleque mal criado, né? Às vezes ele pensa que ele é rei, herói voador, cowboy lutador e jogador campeão. E ele continua dizendo que às vezes ele é pulga, pequenininho, ele se sente minúsculo. Ele é mosca também que voa e se esconde de medo e de vergonha. Então tem situações que ele se esconde, que ele tem medo, que ele tem vergonha, né? Mas outras vezes ele é um herói, igual Hércules, igual Sansão, ele tem peito de aço, né? Ele tem força, ele tem valentia, tá? Então ele tem diversas características que ele atribui, né? Que ele atribui e que ele mesmo identifica, ok? Adiante, pessoal. E no final do poema ele faz um questionamento. Ele diz assim, que se importa o que pensam de mim? Eu sou quem sou, eu, sou assim, sou menino. Então com isso nós percebemos que o assunto do poema tem a ver com identidade sim, porque o que é construir uma identidade? É eu saber quem eu sou. Ele não se importa com a opinião dos outros, porque ele sabe dos seus defeitos, dos seus pontos fracos e ele se conhece. Ok, pessoal? Muito bem. Adiante. Agora nós vamos compreender a estrutura do poema. Nós vamos compreender o que é um verso e o que é uma estrofe, tá? Ah, prof, eu já sei. Que bom, né? Que ótimo. Vamos relembrar então. O que é um verso de um poema? É cada linha. E o que é uma estrofe é o conjunto de linhas, tá certo? Então, lá no nosso poema, se vocês forem observar, a linha não é completa, né? Até o final. O poeta, ele não escreveu até encher a linha aqui, ó, né? Ele distribuiu o assunto, aquilo que ele gostaria de dizer em versos. Então, aqui, ó, cada linha é um verso. E o que é uma estrofe? É o conjunto de versos, certo? Nesse poema do Pedro Bandeira, a prof contou a quantidade de versos e de estrofes. Depois eu peço que vocês confiram para mim, tá certo? Então, esse poema ele tem 25 versos. Ele tem 25 linhas. Um detalhe, nós não contamos o título, tá certo? Então, do título para baixo, vocês vão contar as linhas do poema Identidade e vocês irão perceber que o poema contém 25 linhas.
ou seja, 25 versos, ok? Então, quando a professora pedir para vocês contarem versos num poema, o que é que vocês contam? As linhas. Não importa a quantidade de palavras que esta linha possui. Cada linha é um verso, tá certo? A estrofe é o conjunto de versos. No nosso poema do Pedro Bandeira, nós temos uma estrofe só. Ah, mas a professora dividiu. Sim, a prof dividiu pelo seguinte, porque não caberia, né? Numa folha só, como a gente diz. Então, o que a prof fez? Olhem só, vou voltar. Eu dividi o poema em 3 partes, mas se eu tivesse conseguido colocá-lo inteiro numa página, ele não teria divisões. Seria uma linha embaixo da outra, sem pular linha, né? Igual aqui, ó, de jogador campeão, que é o último verso dessa página, para outra página, às vezes sou pulga, não pula linha, tá certo? Do verso goleador, ó, tem uma palavra só e é um verso. Para o verso mas o que importa, também não pula linha. Isso significa que o nosso poema Identidade, ele possui uma estrofe só. Tá certo, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês um poema que tem mais de uma estrofe. Olhem só, eu deixei ele até com letra bem pequenininha, para que ele coubesse, né, em uma página só. Então, este é o poema que se chama Tecendo a Manhã, do poeta João Cabral de Melo Neto. E vocês percebam que aqui eu tenho 2 estrofes, olhem só, uma estrofe, 2 estrofes. Entre este verso e este aqui, foi pulado uma linha para separar os assuntos. Observem também que o poema, ele não possui parágrafo. Olhem a linha reta aqui, ó, sempre na mesma direção. No poema não se faz parágrafo. No texto em prosa, que é qualquer texto que não é escrito em verso, nós já vamos chegar lá, nós fazemos o parágrafo. No poema não, nós fazemos uma estrofe diferente toda vez que nós vamos tratar de um assunto diferente sobre o mesmo tema, ok? O que a prof vai fazer aqui agora? A prof vai fazer a leitura da primeira estrofe e nós vamos identificar o tema, o assunto e perceber que aqui, ó, na segunda estrofe, eu tenho um assunto diferente sobre o mesmo tema, tá certo? Então, me acompanhe. Tecendo a manhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele o lance a outro, e de um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol e seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênua, vá se tecendo entre outros galos. Primeira estrofe. Segunda estrofe. Esse encorpando em tela, entre todos se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendo para todos no todo, amanhã, que plana livre de armação. Amanhã todo de um tecido tão aéreo, que tecido se enleva por si, luz, balão. Perceberam que esse poema já tem uma linguagem um pouquinho mais aprimorada que o outro do Pedro Bandeira? É isso porque cada autor tem as suas características, né, de escrita. Um não escreve igual o outro, são características linguísticas diferentes. Vamos entender o assunto de cada uma dessas estrofes, do que é que trata a primeira estrofe. Então, nesta primeira estrofe aqui, nós percebemos o quê? Que um galo canta em determinado lugar, o outro escuta, também canta, um terceiro escuta e também canta, e assim vai indo. Ou seja, quando o João Cabral de Melo Neto
decidiu escrever esse poema, ele teve a seguinte ideia: eu vou escrever uma poesia que fale do cantar dos galos, que um vai escutando o cantar do outro até que amanheça. E foi isso que ele fez, né? Então, nessa primeira estrofe, ele vai fazendo esta alternância, né, do cantar dos galos, que um canta aqui, o outro escuta e canta também, e assim vai indo, né? Na segunda estrofe, do que é que ele fala? Do amanhecer. E finalmente o dia amanheceu, o sol raiou, né? E agora o galo não precisa mais cantar. Quando ele fala em tecendo a manhã, a palavrinha tecendo vem de tecido. O que é um tecido? É uma união de fios. O que aconteceu com o cantar dos galos? Eles se uniram, todos cantaram, né? Até que o dia amanheceu. Então percebam, pessoal, que cada estrofe, apesar da poesia falar da mesma coisa, tem um tema diferente, né? Do que é que a poesia fala? Do amanhecer. Qual é o assunto da primeira estrofe? Que um galo canta, o outro escuta e vai indo, um vai cantando e o outro também vai escutando, né? Assunto da segunda estrofe, que o dia amanheceu. Mas para dizer uma coisa tão simples, olha o trabalho que teve o poeta, né? Ele teve muito trabalho para dizer tudo isso, ok? Já no poema do Pedro Bandeira, da Identidade, nós temos um assunto só. Qual é o assunto? De um menino, né, que tem características que ele julga positivas e outras nem tanto, mas que ele gosta dele porque ele sabe quem ele é e não se importa com o que os outros dizem. É um tema só. Por isso não se dividiu em estrofes. Foi uma estrofe apenas. Ok, pessoal? Muito bem. O poema Tecendo a Manhã tem 16 versos. Ó, o prof colocou aqui, tem 16 versos. Se vocês forem voltar lá e fazerem a contagem, vocês vão perceber isso, né? Então, como é que eu vou contar os versos? Vamos ver? Nós vamos contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16 versos. Cada linha é um verso. Então, eu tenho 16 versos desse poema e tenho 2 estrofes. No poema Identidade, eu tinha 25 versos, né? E uma estrofe só, ok? Muito bem. Então, só relembrando, né? A primeira estrofe tem um assunto que nos diz que um galo precisa escutar o outro cantar e vai repassando o seu canto até o dia amanhecer. E a segunda estrofe que representa o amanhecer. Finalmente raiou o sol e amanheceu. Ok, pessoal? Mas e o que é um texto em prosa, então? Será que prosa é conversa? Quando nós estamos estudando língua portuguesa, o texto em prosa é todo texto que não esteja organizado em versos e estrofes. Então, qualquer texto que não está escrito em versos e em estrofes é um texto em prosa. Ele vai ter parágrafos, né? As linhas são escritas até o final, não é como no poema, que se você terminou de dizer o que você queria dizer naquele verso, passa para a linha seguinte e faz um verso diferente, né? Vamos ver isso na prática? Olhem só. Aqui a prof colocou o início de uma história, talvez vocês já conheçam, do Pedro Malas Artes, em formato de texto em prosa. Ó, observem aqui que nós temos 2 parágrafos. Imagino que essa metade aqui é a folha lá do caderno de vocês. Então, vejam que aqui a prof escreveu até o final da linha, ó. Eu só não escrevi aqui, ó, esse pedacinho que sobrou, porque aqui eu fiz um parágrafo novo, né? Esse é o texto em prosa. Nós escrevemos a linha cheia, né, até o finalzinho e fazemos uso do parágrafo. O texto poético, olhem só a diferença. É a mesma história,
só escrita em forma de poesia. Eu tenho versos e estrofes. Vejam a linha aqui, ó, está igualzinha, não tem mais parágrafo. Estão vendo, ó, sumiu o parágrafo aqui. Aqui eu tenho parágrafo, tenho parágrafo. Aqui não tenho mais parágrafo, eu tenho verso. E aqui a linha não foi preenchida até o final, sobrou espaço, porque é um texto poético, tá? Muito bem, entendida a diferença? Então anotem lá no caderninho de vocês. Lembram que a prof pediu para vocês pegarem caneta, lápis lá e borracha? Então anotem lá. Texto em prosa, o que que é? É o texto escrito em formato de parágrafos, com a linha cheia. E o texto poético ou poema, o que que é? O texto escrito em versos e em estrofes. O que que é verso? Cada linha da poesia. E o que que é estrofe? É o conjunto de versos. Aqui a prof tem, ó, 1, 2, 3, 4 versos na primeira estrofe, bem como 1, 2, 3, 4 versos na segunda estrofe também, certo? Pois vocês podem ler com calma aqui, né? A prof colocou só o início, olha aqui, ó. Abri parênteses e fechei parênteses, coloquei reticências. Por quê? Porque continua, né? Então, esse texto aqui do Pedro Bandeira também podem pesquisar na internet que vocês acham ele inteirinho. E este aqui é da Ruth Rocha, tá? Então, vocês podem pesquisar também que vocês encontram. Pesquisa lá pelo título da história, pelo autor ou pela autora, né, que vocês encontram. Combinado? Muito bem. Adiante. Para finalizar, a prof gostaria que vocês, né, não deixassem de fazer as atividades, já definido o que é verso, o que é estrofe, o que é texto em prosa, né? Não deixem de fazer as atividades e gostaria de reforçar o desafio. Quem topa decorar um pedacinho da poesia para declamar e para dizer? Que tal, né? Nunca é tarde para se fazer quem ainda não fez e quem já fez tá com a bola toda para dar um show. Que tal? Combinado? Muito bem. Eu agradeço a atenção de vocês. Vou encerrando a aula. Caso vocês tenham dúvidas, vocês retornam, venham novamente, mas acredito eu que ficou bem claro, né? A diferença de verso, de estrofe, de poesia e de texto em prosa. A gente se vê então, pessoal, numa próxima aula. Até mais. Tchau!